Meu nome é Roseli Souza Luiz, eu sou professora aqui na Universidade Estadual, onde a gente vai receber vocês para essa entrevista. Sou especialista em educação especial, sou mestre em educação com enfoque em psicanálise, sou professora em pós-graduação, professora na Unigran, atuo em algumas universidades e adoro falar de educação e fazer educação. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite da UMEP e, de certa forma, parabenizar por essa iniciativa. Falar de política pública, contribuir com a formação profissional é extremamente importante. Não é um papel só da escola, né? Não é um papel só da nossa universidade. As instituições, as organizações não governamentais tomando para si essa função contribuem, né, para um mundo melhor, para um lugar onde a gente queira viver e viver bem. O tema, falar sobre diversidade, falar sobre inclusão, nos remete a um passado, né, que não é tão distante assim. Lembrando do Brasil, da nossa colonização, a gente já tem mais ou menos, em história a gente diz isso, né, olhe para o passado para você, de repente, compreender o futuro. Então, olhando para o nosso passado, que é o passado de um país que foi, na verdade, sitiado, roubado, que foi um país que não teve, pelos colonizadores, nenhum tipo de respeito pelas pessoas que aqui estiveram. Nós detonamos, né, toda a vida local, os índios que moravam aqui, que não produziam misérias, né, que não produziam efeitos como Mariana está produzindo hoje, né. Então, era uma sociedade que funcionava. E com essa colonização e depois com a vinda da questão dos escravos, também continuamos a fazer o processo de quem manda e de quem obedece, né? E esse obedecer, hoje, ele é meio subliminar, né? Porque a gente, quando fala de exclusão, a gente fala de exclusão de deficiente, de negro, a gente fala de exclusão da questão de gênero, mas a gente exclui idoso, a gente exclui pessoas mais gordas, menos gordas, porque, na verdade, nós temos como referência, e isso é muito triste, porque estamos falando de pessoas, né? A gente tem como referência um padrão de normalidade que assusta, né? O nosso padrão de Jesus Cristo é um cara lindo, de olhos verdes, magro, né? A gente não conseguiu conceber um Jesus negro, obeso, careca, né? Então, assim, existe dentro dessa sociedade, que é uma sociedade de consumo, que é uma sociedade globalizada e que mantém essa estrutura dessa maneira porque vale a pena manter, e é por isso que, novamente, eu acredito muito nessas iniciativas, nessa iniciativa da UMEP, né, os encontros que as universidades fazem, os fóruns, porque a gente precisa dar um stop nisso. Eu não quero neto meu apontando e dizendo moreninha para nenhuma negra. Eu não quero neto meu me perguntando se baba de PC faz com que ele será paralisado cerebral. Que hoje eu escuto isso, ainda não tenho netos. E confio muito nos alunos que eu estou formando aqui, que eu estou contribuindo na universidade, para que eles não tenham esse tipo de atitude. A inclusão, ela só iniciou porque a gente teve exclusão. Então, ela iniciou com vários tratados, né, de organismos internacionais, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, se reúnem de tempos em tempos e determinam algumas filosofias para que os países, na verdade, transformem essas filosofias em políticas públicas. E isso aconteceu com a política da Guatemala, que foi referendada no Brasil em 2008, que é a Política Nacional de Educação Especial, e ela trouxe uma cara nova para um sofrimento velho. A gente tinha como parâmetro, como diretriz curricular, a inclusão dos meninos com deficiência na escola, preferencialmente. Se a família não desejasse, ou se a escola não estivesse pronta para recebê-lo, ele podia ficar lá com a PAI, lá com a Pestalozzi, porque na verdade esse pessoal, esses professores, são formados para atender pessoas diferentes. Eu não consigo entender como é que a gente consegue fazer isso
Eu imagino sempre, me desculpem em fazer esse tipo de dar esse tipo de exemplo, mas eu morei muito em fazenda. Na fazenda tem um mangueiro, que tem o brete, onde você coloca vaca velha, vaca nova, bezerro. Tem hora que eu fico imaginando a escola fazendo esse mecanismo, sabe, de separação. Aqui ficam os meninos... Olha, eu era a quinta F. A quinta F era dos fracos, ferrados e que já tinham reprovado muito tempo. A quinta A era a quinta dos meninos inteligentes. Aí hoje a gente continua fazendo isso. A gente tem a escola para o menino que aprende, a escola para o menino que a gente nem deseja tanto que ele aprenda, porque quando os professores me dizem assim, eu não estou preparado para atender, e aí eu dou aula em algumas escolas no final de semana, e olha, com muita felicidade eu digo, muitos são os professores que estão procurando aperfeiçoamento, que estão correndo atrás, que tiram o sábado, né, das suas famílias, né, e vão procurar. Tá certo, se o menino não está aprendendo do jeito que eu estou ensinando, que jeito que eu tenho que ensinar? Que maneiras, que recursos eu tenho que modificar? Né? Ele não entende dessa maneira, de que maneira eu posso me fazer, né, ser entendida? Porque esse é o grande papel da escola. Né? A gente lê isso, é bonito em proposta pedagógica, a gente Ctrl+C, Ctrl+V, fui conselheira de Estado de Educação, as políticas, as propostas políticas pedagógicas das escolas são lindas, o menino tem que ser atuante, participante, crítico, e aí eu chego na sala, o menino me diz assim, professor, o que é a aurora boreal? E eu digo, silêncio, que agora não é hora de aurora boreal, abre aí o caderno na página 35, que hoje o negócio é matemática. Mas lá na proposta pedagógica está dizendo que eu quero um menino crítico, né? E aí a gente estava conversando há pouco, antes da gente começar a gravar, quem que a escola está dando conta de ensinar? Escola que eu amo, escola que é meu terreiro, escola que eu sinto muito de dizer que de repente não está procurando o desejo do menino. Né? Onde é que está o desejo dessa criança de aprender? A gente vê meninos de quinta série com problemas do tipo, numa cartela de ovo tinham 12 ovos. Ele não faz bolo, ele não se interessa por ovo. E aí fora da escola, ou dentro da escola, ele está com o celular, sabe, conectado com uma porção de coisas. Quando que a gente vai conseguir entender que o desejo é que nos movimenta? Né? Então, bora descobrir o que esses meninos querem fazer, com deficiência, sem deficiência, negros, brancos, cor-de-rosa, sabe? Eu acredito numa escola, numa sociedade que referenda o direito, o respeito e não a tolerância. Eu aborreço, eu estou velha, eu já posso aborrecer, já posso brigar com as pessoas por essa coisa de tolerância. O tolerante, ele meio que está num lugar, né, um lugar maior, que ele consegue tolerar. Ninguém tem que tolerar ninguém. As pessoas precisam respeitar umas às outras. Políticas para isso existem. Nós temos uma Constituição no Brasil que data 1988 e lá na Constituição já estava dizendo educação, direito de todos. Mas a escola sempre teve o brete, aquele brete lá, né? Que reparte os meninos como se estar entre os iguais, em tese, porque eu não conheci ninguém igual a ninguém ainda, mas vamos falar em termos acadêmicos, estar entre os iguais me oportuniza o conhecimento. Não acredito nisso. Acredito que é na diferença que eu vou conseguir aprender muito mais. E esse aprendizado vai fazer parte do meu tecido, né? Porque quando eu vejo as meninas aqui na universidade montando um grupo de teatro e chamando o meu menino especial para dentro daquela peça e entregando para ele a cena, e daqui a pouco começa o ensaio, nossa, eu vibro com aquilo. Porque ele que se vire, porque tem que se virar, ele vai estudar, ele vai, sabe, me liga no domingo, nossa, tá muito complicado, tem umas palavras. É isso que a gente deseja, ninguém quer uma sociedade diferente, que passe a mão na cabeça. Quando o Ministério de Educação determinou que iriam, de certa forma, cortar o Fundeb para os centros de atendimento de educação especial, eu estava dentro de um centro de atendimento e a gente ficou muito preocupada.
Mas existiu a Meta 4, todo mundo foi para a rua, e a gente ainda precisa fazer isso no Brasil, né? A gente precisa ir para a rua, gritar, levar faixa. Eu sou professora de uma disciplina que se chama diversidade. Eu tenho vergonha disso. Eu acho que chamar as pessoas para ouvirem que elas são diferentes e que o normal é uma constituição psíquica de cada um. Eu imagino o marido normal, ideal, você também, todo mundo. O filho ideal, o carro ideal, a escola ideal. A gente nem sua nesse mundo ideal. Só que essa coisa é meio que pare a pare com loucura. Então, bora ser gente comum, né? Embora vamos entender que as pessoas são diferentes entre si e que devem ter o direito de serem respeitadas nessa diferença. Falando do outro, é importante a gente se perguntar, né? Que outro é esse? Quando as coisas do outro me incomodam, na verdade, elas incomodam alguma coisa que deve estar mal resolvido, né? Por que é que eu preciso dizer bichinha, ou aquela menina, qual? A gorda. Isso incomoda. Esse incômodo, quando ele é apenas preconceito, ele não chega a ser tão grave para o outro. Vou dizer por quê. Porque quando eu sou preconceituosa, quando eu tenho preconceito com uma pessoa, porque essa pessoa me incomoda por algum motivo, azar o meu. Esse preconceito é uma coisa cristalizada, quando a gente nasce, pode que tenha vindo na nossa mochilinha, porque a nossa mãe dirigindo o carro, se a outra passar, ela diz, tinha que ser mulher. Eu já vi isso acontecer. Mulheres dizendo que mulheres são barbeiras, né? Então, bom, deixa pra lá. Então, se é um preconceito, isso é muito ruim, né? A escola é o instrumento que vai, olha, seguramente dar conta de fazer a contramão dessa história, porque é aqui, né, o lugar santo que nós precisamos entender que as coisas não funcionam assim. Quando esse preconceito acaba virando discriminação, aí é um pouco mais dolorido. Um pouco porque, né, olha só, você tem uma empresa e você vai contratar um funcionário e está lá escrito existe vaga, se chega uma negra ou um cadeirante, a moça, que já está orientada, vai dizer, olha, preenchemos a vaga. Então, voltando ao conceito, preconceito é uma ideia, né? É uma ideia. Então, enquanto você estiver louco, né? Eu gosto de dizer para as meninas, gorda, pesada, chata, é coisa sua, né? O problema é teu. Porque existem pessoas que são imensas e que se sentem muito bem. E que, inclusive, não tem problema de saúde. Existem deficientes, eu tenho um mesmo aqui que diz assim para mim, eu sou deficiente, você é louca. Então, eu acho ótimo, porque louca eu sou mesmo. Então, né, ainda é uma condição que não é passageira, não. Então, quando é preconceito, é uma condição do sujeito, ela não interfere na vida do outro de uma forma tão visceral quanto a discriminação. A discriminação é quando eu impeço o acesso. Ou seja, eu digo na escola, olha, que não queremos deficiente. A mãe vem com o menino, tem vaga? Não, a senhora volta outro dia, né? Eu procrastino, eu digo, volta outro dia. Isso é crime. É importante que as pessoas entendam que negar acesso a qualquer pessoa, a qualquer bem constituído historicamente, hoje é crime, né? E é um crime que a gente tem muita satisfação de dizer, e daí fazer isso, eu trabalho com jornalismo também numa universidade, eu quero mais é que os meninos publicizem, coloca para todo mundo ver, fulano negou acesso, né? Fulano estacionou em vaga de deficiente, fulano estacionou em vaga de idoso. Esses direitos são direitos garantidos. A cota, a coisa dos meninos afrodescendentes, isso é um resgate, é uma garantia que veio de uma luta muito grande. Um tempo isso tem que parar no mesmo dia que a gente parar de falar que diversidade é uma matéria, que eu preciso reunir meninos acadêmicos para dizer, olha só, Mato Grosso do Sul é o segundo estado que tem mais índios, Guarani, Coadjué, o Quiniquinaua, né? Então a gente precisa respeitar a questão das etnias. E aí você sabe o que a gente escuta de alguns índios? Eu tive a satisfação de ir numa aldeia Guató e ouvir com muita tristeza de uma índia velha, que foi assim que ela me disse que era,
que eu disse para ela, escuta, mas você ensina Guató, né, para as meninas, para suas netas, para esses meninos aí. Ela falou, de jeito nenhum. Perguntei, por quê? Ela falou, porque elas trabalham em Corumbá. E se elas forem lá com o nosso idioma, com a nossa fala, ela disse, elas não conseguem emprego. Então, elas são brancas. Elas não falam a nossa língua. E você sabe o que aconteceu com a comunidade Guató? Está se disseminando, sabe? Então, assim, é com muito sofrimento que nós temos, não me lembro, acho que 7 etnias, e que a gente não valora esse tipo de bem da humanidade, né? Se pudesse botar plaquinha, a gente podia dizer, olha, Mato Grosso do Sul tem uma população indígena fantástica. Mato Grosso do Sul tem Furnas do Dionísio, que é uma comunidade negra, até me arrepiei agora, que eu amo de paixão, que eu conheço um por um que mora lá, que a gente fez farinha junto, né? Então, a política pública, ela precisa entender dessas pessoas, compreender que esse lugar onde a gente habita, planeta Terra, mundo, o cosmos, é de todo mundo e que cada pessoa tem o direito de ter a sua diferença, de botar cílios, meu cabeleireiro botou seio, achei a coisa mais linda, tá lindo, 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 né? Ainda diz pra mim, as inimigas que se matem, tá lindo, maravilhoso, tem direito de exercer a sexualidade dele, porque ele paga imposto, ele trabalha demais. Sábado é 10 horas da noite, o menino tá trabalhando, a menina, e ele me diz, a menina. E que legal a gente ter a oportunidade de conviver com as pessoas da maior diversidade, né? Os paraguaios aqui na fronteira ainda rende muita tese de doutorado. Falar de paraguaio na fronteira, parece que eu estou falando de pessoas de outro planeta. Qual é a constituição do povo de Mato Grosso do Sul? Uma hora vamos chamar para fazer uma análise. Nós somos paraguaios, índios, negros, e aí, de repente, a gente tem que parar para conversar a respeito disso. Tem sim na escola. Professores precisam parar para falar sobre isso. Sabe por quê? Porque é aqui na escola que a gente vai fazer um trabalho na contramão do preconceito, da discriminação. É aqui na escola que os meninos encantam com os professores. Alguém já viu o olhar de uma criança quando ela está encantada? Rubem Alves dizia, eles são como passarinhos quando a mãe chega para dar comida. Meu filho era pequeno e ele estudava numa escola e eu fui auxiliar na tarefa e disse para ele assim, não é assim que faz não, é desse jeito. Ele me olhou e falou assim, não, você não é minha professora quer desse jeito. Me dizendo a função que a professora exerce sobre ele, né? Então é um encantamento. Então enquanto os nossos meninos, enquanto a gente tiver esse poder de encantar, bora usar isso para trazer coisa boa, né? Então eu preciso estar muito bem também como educador, eu preciso trabalhar comigo as minhas culpas, as minhas dores, as minhas dificuldades, né? Os meus desejos, e aí sim eu consigo trabalhar com esses meninos de um jeito de verdade, né? A escola precisa ter significado para o menino, porque senão ele sai fora. Eu estava olhando antes de vir falar com vocês, ainda temos repetência de monte, apesar da gente saber que isso é velado. E é velado de um jeito muito feio, que eu não vou contar aqui como é que eles fazem não. Mas é velado. E assim mesmo a gente ainda tem repetência. Analfabeto funcional, eu tenho aqui, dentro da universidade. Menino que lê e que não interpreta. Então, professores e professoras, a gente precisa, fazer da nossa docência um ato de amor, sim. É trabalho, eu tenho que investir na minha formação, eu preciso ganhar muito dinheiro para eu ter direito a comprar o livro que eu quiser, o vestido que eu quiser, mas eu preciso fazer isso com desejo, porque se isso for uma coisa que me faça bem, por certo fará bem para os meninos. E aí todas as coisas que acontecem, tabela periódica, olha, chegou um negrinho, a coisa vai ser tão naturalizada que a gente vai fazer uma escola de verdade. Uma escola que seja boa para o professor, que seja boa para os meninos, que contribuam, que esses meninos saiam das nossas mãos para uma outra escola ou para a vida, formados sim como cidadão, mas muito mais do que isso, formado como gente. Eu acho que a gente ainda tem... O homem é o único animal que precisa aprender a ser homem. Cachorro nasce sabendo ser cachorro. Galinha nasce se ciscando. O homem a gente precisa ensinar.
e a escola é uma instituição que tem que cumprir esse papel. Isso não é para deixar ninguém triste, não. Eu acho que é uma hora da gente, sabe, dar uma sacudida na nossa poeira e buscar o desejo que nos fez fazer magistério, olha que eu sou do tempo do magistério, que nos fez encantar pela pedagogia, que nos fez acreditar na escola. Vamos acreditar na nossa escola e vamos fazer dessa escola um lugar que a gente sinta prazer em estar. Obrigada.